Aleluia. Aleluia, querido irmão, como é que você está? Ô, pastor, que alegria receber o senhor aqui, poder ter esse tempo junto com o senhor. Que alegria. Estou bem, Obrigado, estamos você, bem. você é muito generoso. Ah, não sou não, eu sou grato. Aleluia. Então, eu estava aqui almoçando, aí eu tive que atrasar um pouco aqui, mas agora eu já terminei de almoçar, aleluia. É, Terminamos o nosso jejum e tem sido um tempo precioso aqui. Vocês também estavam indo no tempo de jejum, não? nós não estávamos, nós vamos começar aqui o nosso jejum no dia 4 de maio. Nós vamos, já veio todo o material, vamos usar o livro do Senhor, Ah, vamos, é? Aleluia. já gravei as lives, já estou pedindo para o pessoal comprar o livro na Amazon, já estamos já preparando para levantar voo e para ser abençoado aí. Tenho acompanhado algumas lives, mas estou criando expectativa para fazer isso junto agora a partir do dia 4 de maio. Vão ser 21 dias que a gente vai também jejuar, jejum de Daniel e com todo o material que o Senhor nos abençoou nesses dias aí. Amém. Quero dizer que é um prazer muito grande estar falando contigo, querido pastor Ricardo. E também quero cumprimentar todos os irmãos aí da videira, não só de Berlim, mas de toda a Alemanha, todos os Amém. queridos irmãos, e se porventura tiver associados também, os associados, eu sinto-me imensamente honrado de caminhar com os irmãos. Os irmãos são uma grande alegria, uma grande bênção. Aleluia, pastor. É um privilégio receber o senhor. O senhor está aí numa maratona de lives, né? De, de... Então, exatamente, eu decidi no final do jejum, em função do final do jejum, né, aqueles irmãos que estavam envolvidos conosco, mas também porque teve muita gente que me mandou mensagem pedindo que gostaria. Aí eu falei, vou separar 3 dias no final do jejum, que aí eu pago minha dívida, aí eu fico em paz. Então, estou assim, pagando dívida com todo mundo agora. É só dever o amor, né, pastor? Não pode dever a dívida. Aleluia. Mas é uma grande bênção estar com os irmãos. Os irmãos são uma grande festa, uma grande alegria. Tudo isso é bênção de Deus. Agora vocês estão aí também no isolamento, na Alemanha? Como é que está aí? Pastor, é assim, nós podemos sair de casa em família, mas nós não podemos ter relacionamentos, né? As pessoas, você só pode conversar entre duas pessoas, né? Você não pode ter mais de um grupo de 3 pessoas. É só um com um, né? Não pode haver nenhum tipo de reunião acima disso, né? Entendi. E as saídas, elas são direcionadas a atividades específicas de compra de mercado, farmácia, ida ao médico e coisas bem específicas pedindo. E também você pode sair de casa em família para poder tomar sol, tomar um ar fresco. Você pode caminhar, você só não pode ter relacionamento, né? Ok. E como é que está assim, o comércio, a indústria? Está aberto ou está fechado? Só os fundamentais estão abertos, né? Supermercados, farmácias, postos de gasolina, mas atividades como cabeleireiro, lojas de outras coisas, tudo fechado. E a previsão é que seja aberto agora, a partir da próxima semana, as lojas vão ser reabertas, né? Mas eles querem evitar a aglomeração de pessoas, então eles vão limitar que lojas inferiores a 800 metros quadrados sejam abertas, né? Os pequenos comércios, mas eles vão colocar restrições para alguns tipos de atividade que envolve corte de cabelo, Não pode cortar depilação. cabelo. Não, não tem. Ninguém pode. Faz um mês, ó, tô cabeludo aqui. Para mim é cabeludo. Não, aqui também em Goiânia não pode nada. Aqui é nada, zero. Aqui Eita. é só mesmo supermercado, padaria e farmácia, mais nada. Tá sim, tá desse jeito aqui. Escola fechado, né? Mas as aulas estão acontecendo em casa, né? Nós tivemos umas férias de 15 dias, que é a férias de Páscoa, né? Que é a férias Osterferien, que eles falam, e são 2 semanas de férias, para voltar às atividades amanhã, né? E aí... Então está tendo aula, então?
Tá tendo aula totalmente em casa, né? E agora, amanhã volta a atividade dentro de casa com a atividade em casa, né? Os professores ligam, pastor. Escola pública, o professor liga para saber como é que está o aluno. Se ele está bem, se ele está motivado, se ele tem saído para Tem tomar uma aula online. Ele tem uma passagem de atividades, que ele faz as atividades que passam para ele. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato e ele devolve essas atividades para o professor no final do dia, né? Então, tem atividades durante o dia que ele precisa estabelecer o seu horário de organização para executar, né? Que coisa, hein? É. E não está tendo problema assim de desemprego, as empresas quebrando? Pastor, a Alemanha, ela tem dinheiro, né? E nesse período foram feitas algumas liberações muito fortes, né, em termos de valores, né? Então, as pessoas, todos os profissionais têm subsídio, né, de valor, né? Então, as empresas, as pequenas empresas, nesse mês, foram liberados valores até de 15 mil euros para subsidiar questão de gastos, né? Os impostos foram perdoados em alguns aspectos, os aluguéis foram publicado lei proibindo de mandar para despejar, né, algumas coisas, e a pessoa pôde entrar como se fosse numa caixa no INSS, os funcionários que realmente não teriam como ser pagos nesses períodos, né? Então, o governo investiu 800 milhões de euros na economia nesse período aqui para poder subsidiar tudo aquilo que tem acontecido, né? Uau! Amém, mas que bom. Mas igreja não ganha nada. Pastor, eu louvo a Deus porque os irmãos aqui em Berlim, eles têm sido fiéis. Porque como os irmãos eles estão tendo o recurso deles, eles têm sido fiéis nos dízimos, nas ofertas. Aleluia, que bênção. Isso é bênção, porque isso tem nos abençoado demais. Eu sou grato a Deus por isso, porque isso faz diferença. E ver que os irmãos não... Com certeza. Né? Isso tem sido bênção demais. Tem sido um tempo de buscar o Senhor. Um tempo Glória de aprofundar diante de Deus. Mas eu queria perguntar algo para o senhor. Né? O senhor Sim, claro. Eu tenho visto tantos pastores, o senhor acompanha tantos pastores em diversos lugares. E eu queria perguntar para o senhor, assim, o que o senhor enxerga como os desafios de pastoreamento nesse tempo de pandemia? Como é que o senhor vê essa... Porque, assim, o pastoreamento tem aquela questão do contato, do dia a dia, de estar com a ovelha, de ir atrás, e nossa igreja é uma igreja de relacionamentos, né, pastor? E como é que... Olha, o que acontece, pastor Ricardo, é o seguinte, é que cada país está fazendo a coisa de um jeito. Sim. Então, por exemplo, lá no Peru, você não pode sair de casa para nada, entendeu? Então, você tem direito de sair 1 ou 2 vezes por semana para fazer compras de coisas básicas. Você recebe um tipo de um voucher, uma licença para você se locomover. Sim. Fora isso, você não pode sair. Então, se você sai, você é multado severamente. Isso no Peru. Então, a coisa lá é muito mais severa. Aí, nessas circunstâncias, então lá não pode nenhum tipo de reunião, nada. Você não pode encontrar ninguém, você não pode fazer uma festa de aniversário, você, sua mulher e seus filhos, não pode. É um negócio assim, muito exagerado, na minha opinião, mas é a realidade lá. Então, nessas circunstâncias, o pastoreamento fica comprometido, claro, porque no Peru, principalmente nossa igreja fica em Cusco. Então, é um lugar que tem irmãos mais simples. Então, eles não têm tanto esse acesso, não tem costume, né, com essa coisa de mídias sociais. Tecnologia. Até para contribuir, eles estão acostumados a contribuir em cash. Eles não contribuem usando transferência, nada disso. A então, gente tudo fez isso um é PayPal proibido. aqui, pastor. A gente criou até um PayPal para a igreja aqui. E alguns irmãos estão fazendo oferta e dízimo pelo PayPal. Então, lá tem essa característica. Aqui no Brasil, cada estado tem autonomia, né?
Então, um sim. dos estados mais severos é aqui em Goiás. Goiás, É muito mesmo? severo, muito. Mas São Paulo, Rio não é tão severo. Então, São Paulo e Rio, né, nas periferias da cidade, funciona tudo. Tudo está funcionando. Entendi. Então, varia de um lugar para o outro. Então, aqui em Goiânia, nossas células estão basicamente funcionando. Elas Glória a Deus. só não funcionam nas casas onde o anfitrião é idoso. Tá, Então, aí, mas nós mesmos que orientamos para não funcionar. Mas aí tá. essas células que o anfitrião é idoso, eles vão para outro lugar, muitas se reúnem no prédio da igreja, né? Porque célula, nós não temos células grandes aqui. Nossas células é no máximo 10, 11, 12 pessoas. Então, muitas células se multiplicaram para facilitar também o pastoreamento. Então, o nosso trabalho, né, o discipulador se reunindo com os líderes, isso continua acontecendo normalmente, porque Sim, nós não temos discipuladores com muitos líderes. Então, no entendi, máximo 7, 8. Então, entendi, reuniões pequenas assim não tem problema. entendi. Conseguimos fazer. Não pode também, mas a gente faz assim mesmo, né? Você sabe, a gente mora no É, Brasil, nós não somos alemão, então então, no Brasil, a gente tem conseguido fazer um apacentamento muito bom. E, principalmente nas nossas igrejas aqui de Goiás, as igrejas que eu acompanho mais aqui no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste, o apacentamento é muito bom. A partir de amanhã, vai começar a flexibilizar o comércio, indústria. A escola só volta dia 1º de maio, mas a partir de amanhã começa a flexibilizar as outras coisas. O senhor Então, diz vai as facilitar escolas muito. presenciais. É. E a partir da semana que vem, o governo também, eu estive reunido com o governador, essa também é a vantagem de morar no Brasil, aqui você reúne com o governador, reúne com o prefeito, então aqui você tem mais acesso a isso, né? Você nem sabe quem é o governador aí da sua província. Não, Então a gente teve a gente reunido, recebe carta dele, pastor. Ele manda cartinha para nós, fala ok, conosco. Esses dias eu estava lendo uma reportagem bem interessante de um deputado aqui, de um partido CDU. Ele é cristão e ele fez uma matéria dizendo que a igreja e os cultos são fortalecimento para o sistema imunológico da pessoa. e é verdade, ele está É, completamente correto. ele fez uma A afirmação e pessoa uma palavra disso. A pessoa com medo e pânico, ela é uma vítima. Então, É, ontem nós tivemos reunião com o governador e a partir do domingo que vem vai flexibilizar também os cultos. Claro que vai ter uma série de normas que vão ter que seguir, limite, mas né, pastor? sim, tem o limite do tamanho do prédio, porque tem que ter uma distância. Bueno já deve conseguir reunir talvez 1.800 pessoas cada culto. Vão ter que fazer vários cultos. Aí todo mundo tem que usar máscara, os idosos não podem ir lá no culto presencialmente, tem que estar tudo higienizado com gel, tem que ter gel nas portas todas, né, alguém segurando lá para higienizar a mão dos irmãos, não pode ter interação do tipo pega na mão do vizinho, conversa com alguém, não pode. Sem oração de Então, imposição de mãos, não pode ter não imposição de pode. mãos, orar uns com os Entendeu? outros, não Orar um com pode. os outros. Mas está bom, eu estou contente, pelo menos vamos voltar a ter os cultos, isso vai ser muito Aleluia. bom. É Isso vai ser muito importante, bom. né, pastor? Os irmãos sentem falta. Eu não sei se você acompanha a gente aqui, mas hoje, por exemplo, no nosso culto, supostamente não podia ter ninguém lá, né? Mas tinha mais de 500 irmãos lá vendo a nossa gravação. Uau. Esse é um problema, Glória porque a teve Deus. denúncia, né? Teve denúncia, os vizinhos denunciaram, aí a polícia deu um prazo para a gente resolver o problema, né? Encerrar o culto antes de alguém ser preso. É uma coisa, é uma festa, aqui a gente diverte, aqui é uma alegria Ai, só. aleluia. Pastor, ontem aqui já era de madrugada, né? Aqui eu acompanhei um pouquinho da live que o senhor fez com o pastor Naor, Ah, poderosa. sim. Aqui Estava bem tarde aí, né? aqui eram 2 e pouco da madrugada já, 2 e meia, mas eu fiz questão de estava com a minha esposa e nós ouvindo, e eu vi uma coisa que o pastor Naor perguntou para o senhor, e Sim. ele perguntou se o senhor acha que se vai dar tempo de ver suas netas se casarem, né? E aí ele entrou no assunto justamente da volta de Jesus, né? Aí eu Sim. ouvindo isso, logicamente, eu tenho acompanhado e visto que o senhor tem falado justamente que essa pandemia faz parte dos sinais, né, da volta de Jesus.
né? Eu penso que qualquer crente sensível, Sim. ele percebe, isso não é normal, Não. isso não é uma coisa comum, isso que está acontecendo no mundo é uma coisa completamente inédita. Nunca aconteceu. Aí você fala, Verdade. pastor, mas já teve outras epidemias. Sim, já teve outras. Exatamente 100 anos atrás, teve a gripe espanhola. Morreu muito mais gente do que agora. Mais de 20 milhões de pessoas morreram. Foi uma calamidade. Mas não aconteceu o que acontece hoje, esse controle social. Hoje, os governos estão ingerindo, controlando a vida das pessoas num nível que nunca aconteceu antes. Isso Verdade. estou falando de países livres, estou falando de países ocidentais, da Europa aqui e das Américas. Ou Verdade. seja, nunca aconteceu. Agora, eu não estou falando da China, da Coreia do Norte, de Cuba, esses lugares aí são governos de exceção. Mas no nosso meio, não. Mas é uma coisa tão impressionante como rápida essa coisa de governo mundial. Isso é um sinal profético, né? É Então verdade. você vê como rapidamente as pessoas mudam, entende? Aqui em Goiânia, não sei na Alemanha, mas os vizinhos ficam vigiando. Então se você Não, fizer um barulho, alguma coisa na sua casa, a polícia vem, imediatamente ela vai aparecer aqui, não pode fazer nada. Então os vizinhos vigiam. Isso é característica de é estados de verdade. exceção, isso é coisa de Coreia do Norte, da China, É entende? verdade. Mas está acontecendo agora nos países livres. Para Esses você dias ver eu, como... esses dias eu pensei que eu estava incógnito aqui, que eu estava tranquilo aqui na minha casa, no meu apartamento. O meu filho, eu fui ao supermercado e levei meu filho, deixei ele no carro, depois eu tirei ele e por acaso eu vim para o outro lado da rua, peguei ele para atravessar a rua e ele deixou a porta do meu carro aberta, um tanto assim, ó, aberta. E aí eu fechei, subi pro meu apartamento e vim para aqui para cima. Aí de repente toca a campainha do meu apartamento, né? É E mesmo. aí eu falei assim, nossa, quem será? Um vizinho veio falar que a porta do meu carro estava aberta, que tinha ficado aberta. Eu falei, mas eu nunca vi ele na vida, como é que é isso, né? Como é que ele sabe que esse carro é meu? Ele sabe Como é quem que é ele sabe que você eu moro e qual é o aqui? seu carro. E qual é o meu carro? Então, assim, eu falei, então é isso que o senhor está falando, exatamente, ninguém passa desapercebido, Não, né? você sabe, eu tenho uma empresa, eu tenho uma gráfica, eu tenho 50 funcionários. A minha Uau. empresa foi fechada pela polícia. A polícia foi lá fechar a minha É empresa. mesmo, pastor? Eu abri as portas só para poder fazer acerto, férias coletivas, que eu ia dar férias para os Sei. funcionários, né? Mas a polícia nem esperou. Isso era 9 horas da manhã, a polícia bateu lá. Falou, ou fecha ou nós fechamos. Então você vê, é um negócio inacreditável isso, é impensável tempos atrás que pudesse acontecer isso. No entanto, tem acontecido. Agora, você pode dizer por que tem acontecido. Os crentes que são sensíveis sabem disso. Apocalipse capítulo 13 diz Sim, que o anticristo ele vai reinar diretamente sobre 10 nações, mas ele vai ter autoridade no mundo inteiro. Por isso que essa profecia de um governo mundial é verdadeira. Isso vai acontecer. Então, o que está acontecendo agora é um treinamento. Alguém vai dizer, como é possível isso? Quer dizer, o diabo, o Satanás, né? Ele vai levantar o anticristo que vai governar diretamente sobre 10 nações e ter autoridade sobre o mundo inteiro. Como é possível isso? Então, basta você ver hoje a OMS. é Né? verdade. Não sei como é em alemão aí a sigla, mas a OMS hoje, ela dá diretrizes para todos os países. Agora, quem foi que elegeu o diretor da OMS? Quem votou Ninguém. nele? Entende? Não tem nenhum processo democrático. Ele foi colocado lá por alguém. E hoje, a OMS, você sabe, no Brasil, não sei na Europa, no Brasil é assim. Se a OMS falou, acabou. Entende? A mídia fala, foi a OMS que designou, que dirigiu, que falou. Então, todo mundo é obrigado a obedecer. Então, nós estamos num treinamento. Isso é um treinamento para algo que vai acontecer. Então, a maneira como o diabo faz para treinar as pessoas é pela repetição. Então, ele mandou essa praga, o diabo criou esse vírus aí para criar todo esse pânico, porque há um grande exagero, pelo menos no Brasil. Você sabe, tem cidades no Brasil que não teve nenhum caso, nada, não tem ninguém com E gripe, mesmo assim fecharam. mas já declarou estado de emergência. Entendeu? A cidade está em estado de emergência, mas não tem nenhum caso. Então, Goiás tem 7 milhões de habitantes. Tudo bem, não é nenhuma Alemanha, mas é 7 milhões, é muita gente. Tem 200 casos, né? 200 casos, deve ter 2 ou 3 mortes só. E, no entanto, o estado de emergência é assim, um estado policialesco, uma coisa super exagerada.
Mas é a minha opinião. Mas você não pode ter opinião nessa época. Não. Que qualquer opinião que você der, você está sendo contra a sociedade, contra a saúde pública, contra a humanidade. Então, tudo isso faz parte de um projeto muito maior. Então, aqueles irmãos que têm uma percepção espiritual sabem que digo a verdade. Tudo isso é um treinamento maligno para algo que virá. Ainda não é agora, mas está perto, está às portas. É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque o senhor sempre ministrou para nós, e a palavra de Deus fala sobre os sinais, sobre a figueira, olhar para a figueira, para olhar para Israel, né, para justamente ver os sinais, a questão da restauração do templo, né? Só falta, daqui a pouco, a gente já vai começar a ver isso acontecendo, né, pastor? Olha, a Bíblia de Jesus diz, você sabe, não tem sinais para o arrebatamento. Tem sinais para a volta. Então nós cremos, né? Nós como videira, a gente crê dessa maneira. Claro que muitas igrejas creem diferente, nós respeitamos, tudo bem. Mas nós cremos que a volta do Senhor Jesus acontece num processo em 2 momentos. Sim. Primeiro momento, ele vem secretamente. Sim, Jesus disse em Mateus 24 que ele vem como ladrão. Sim. O ladrão não avisa que hora que chega. Estarão 2 no campo, um será tomado, deixado o outro. Estarão 2 trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Nós chamamos isso de arrebatamento da igreja. Nós cremos que serão os crentes vencedores. No segundo momento vai ser a volta nas nuvens. Se Sim. o primeiro momento é secreto, o segundo momento vai ser à vista. Clara, né? Então vai ter muitos sinais, né? Você vai ter aí o templo reconstruído, a profanação, né? A imagem do anticristo, o sinal da besta, a marca da besta. E você vai ter muita coisa acontecendo. As pessoas vão saber. Então não vai ser tão secreto assim. Ok? Mas agora, no momento, nós não estamos esperando a volta nos ares. Nós estamos esperando o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Aí você pergunta, qual o sinal para o arrebatamento? Não há sinais. Mas Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, no verso 30, ele diz, olha, atentai para a parábola da figueira. Quando você vê os seus ramos aí dando já os seus brotos, as folhas vindo, saibam que está próximo o verão. Então o que o Senhor falou? Fique atento à figueira. Quem é a figueira? Os mestres todos concordam. O Velho Testamento mostra que a figueira é Israel. É símbolo de Israel. Então Israel tornou-se para nós um sinal. No ano 70, os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Entendeu? Durante esses quase 2000 anos não existiu o Estado de Israel. E, no entanto, em 1948 o Estado foi restabelecido. Essa é a figueira florescendo. Jesus disse em Lucas 21 que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Em 48, os judeus não ganharam Jerusalém, mas em 67 eles conquistaram a cidade e fizeram dela a capital. Okay? Então você vê, Jerusalém está na mão dos judeus. Mas hoje, o lugar mais importante de Israel, de Jerusalém, é ali o monte do templo. E esse lugar ainda, por enquanto, está nas mãos dos gentios, que são os muçulmanos. Sim. Então, há 400 anos atrás, quando Lutero falava da volta de Jesus, ele não imaginava que Israel iria voltar a existir. 100 anos atrás, ninguém imaginava, mas Israel está aí. Então, esse é o sinal, esse sinal é suficiente. Portanto, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Mas lá em Mateus 24, Jesus falou de que iria acontecer guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes. E se você for olhar, nos últimos 20 anos, a frequência com que esses eventos catastróficos têm acontecido aumentou muito. Então você vê, em 2004 teve aquele tsunami na Indonésia, na Malásia, morreram 200 mil pessoas. Isso não é coisa pequena. No ano seguinte teve lá o furacão Katrina, devastador. Em 2010 teve o terremoto no Haiti, que destruiu um país inteiro, um país, quer dizer, não é um lugarzinho qualquer. Então, esses eventos têm acontecido numa frequência muito maior nos últimos anos. Então, aqueles que são atentos a essas notícias sabem que o que digo não é força de expressão, e nem eu sou catastrofista, eu não fico seguindo teorias de conspiração, eu apenas creio na palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus nos mostra esses sinais. E nos mostra também que esse mundo, por detrás desse mundo, tem uma mente. A mente que está por detrás desse sistema é a mente de Satanás. Então, os governos deste mundo estão debaixo da influência de Satanás. Eu sei que pode parecer assim, uma coisa meio catastrofista o que eu estou dizendo, mas é um fato da Bíblia. Agora, o diabo ele não tem tanto poder quanto as pessoas imaginam. Para que ele possa agir, ele precisa da cooperação das pessoas.
E qual a maneira como ele ganha a cooperação? Em situações como essa, criando um problema e dizendo, olha, é para o bem comum, para o bem da sociedade. E as pessoas se abrem, elas permitem. Você sabe, isso é incrível como as pessoas têm. Não sei se você viu, semana passada, aquele ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, falando de um governo mundial. Depois alguém falou de uma constituição global. Você sabe, lá em São Paulo, semana passada, o governo queria que as companhias telefônicas, elas informassem quando tivesse qualquer ajuntamento de pessoas. Isso é uma invasão de privacidade, assim, num nível inacreditável. Pastor, mas as pessoas querem. Está acontecendo aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? O senhor está falando isso? O governo aqui está querendo fazer um aplicativo para você instalar no seu celular para saber aonde você está, para você poder sair e para te monitorar. E depois que você estiver lá fora, e se caso você ficar doente, ele vai saber com quem que você esteve para poder avisar as pessoas. Olha a justificativa em cima disso. Isso é o controle. Isso é um controle social. Controle. Entendeu? As pessoas vão se acostumando com isso. E vão dizendo, isso é bom, vamos acostumar, porque isso é bom para nós. Então, quando vier o anticristo, elas vão abraçar isso. Então, você está vivendo, você está vendo com seus olhos um treinamento para algo que está prestes a acontecer. Está às portas. Entendeu? Tudo isso está acontecendo, são sinais espirituais. E eu louvo a Deus, porque muitos crentes estão percebendo. E isso produz no crente verdadeiro, na verdade, um avivamento. Há um despertamento espiritual. Eu vou dizer, esse tempo aqui em Goiânia, eu estou falando de Goiânia, que é onde eu pastoreio diretamente, assim, a igreja está muito mais viva. Há um despertamento espiritual, uma intensidade, uma coisa impressionante. Impressionante. Você sabe, nós oramos todos os dias de manhã, mas nesse período nem pode ir orar, é proibido, não pode, entendeu? Mas normalmente vai, 150 pessoas, mas está indo agora 500, 600, as pessoas querem orar. E vão sem poder, entendeu? Aí estão orando escondido agora. Agora eles estão indo fazer vigília nas fazendas, escondido. Né? Estão virando. É um negócio inacreditável. Mas por quê? Porque os irmãos estão vendo sinais espirituais. Está às portas. Está às portas. E precisamos de cultivar, sim, esse coração. Por quê? Porque nada disso acontece por acaso. Porque se o diabo está treinando o mundo, o Senhor Jesus está nos treinando também. Nos treinando para ser igreja. Amém? Pastor, então eu creio que vão sair dessa situação muito mais fortalecido. A visão que Deus tem nos dado, a mensagem que o Senhor tem nos dado, vai ser muito mais sólida nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio. Pastor, Mateus 25, ele fala das parábolas das virgens, né? E que eu creio que nós estamos vivendo claramente esse tempo do arrebatamento, da volta de Jesus, onde há um despertar, né? Porque ali as 10 virgens representam toda a igreja, né? E a totalidade da igreja, né? E justamente é tempo de justamente, eu vejo que Deus tem despertado para que as botijas estejam, as lamparinas estão acesas, mas justamente as botijas sejam cheias do azeite. Você tem percebido corretamente. É isso que acontece quando a virgem percebe o sinal. Ela enche o azeite. É verdade. Ela é cheia do Espírito. Entende? Então eu vou dizer para você, quando a gente voltar a se reunir, você vai perceber isso com muito mais nitidez, com muito mais clareza. Agora, eu não estou dizendo que isso é em toda a igreja, não. Pastor, tem igrejas que são mortas. Aqui tem acontecido em Berlim, as nossas células têm acontecido via o Zoom, né, o aplicativo do Zoom, nós não podemos fazer célula, mas tem vindo convidado para células, pastor. As pessoas estão sendo curadas através da oração dentro do Zoom, as pessoas têm estado mais juntas, há algo assim, um ambiente, você fala assim, poxa, o ambiente da igreja tem sido diferente, né, nesse Aleluia! Tempo. Tem sido a botija cheia do azeite do Espírito. Aleluia. Fico feliz demais de ouvir isso. Queremos mais. Não fique desanimado, não olhe a aparência das coisas. Amém. Deus está se movendo ali, sabe? Você não está vendo, o Espírito está movendo na vida dos irmãos. A igreja está sendo fortalecida nesse momento. Eu sei que tudo parece o contrário,
Porque eu não quero ser pretensioso, mas eu preciso dizer para você, a única batalha que realmente existe é a batalha espiritual. É o reino das trevas contra a igreja. Então eu digo para você, tudo isso que tem acontecido é por causa da igreja. O diabo quer asfixiar a igreja local. E ele quer fazer isso como? Impedindo a igreja de se reunir e também criando um problema financeiro, né? Impedindo os irmãos de contribuírem. Então ele quer asfixiar, mas ele já foi frustrado nesse propósito dele. Amém. Particularmente numa igreja como a nossa, que já tem uma estrutura de célula, que já tem uma estrutura de pastoreamento, de apacentamento, líderes que têm um encargo. Então, assim, no nosso meio, na verdade, os líderes estão tomados de muito mais zelo, de cuidado. Isso é uma coisa poderosa, isso tem acontecido. Eu não devia, não, mas eu estou alegre porque o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que ainda não é meia-noite, mas vai chegar meia-noite, né? Que é justamente quando Jesus vai voltar. Mas eu já vejo que as trevas quando ninguém pode trabalhar. Justamente, as trevas, as coisas estão andando, né? Vai chegar uma hora que o noivo vai voltar e vai aparecer, e nós cremos que cada dia está mais próximo esse dia, né? O pastor... Não, é que alguém mandou uma mensagem para mim aqui. Alguém mandou uma mensagem para mim aqui, deixa eu só ver. O pastor Benjamin, lá de Frankfurt, fez uma pergunta. Eu falei para os meus pastores que eles podiam perguntar. Estou representando eles aqui, né? Não tem muito tempo. Vou só a pergunta dele aqui. Quais as consequências do corona que permanecerão em relação a sermos igreja para depois da crise? Olha, eu consigo perceber uma série de coisas. Primeiro, eu acho que os irmãos vão valorizar mais as reuniões de celebração depois disso. Aleluia. Muitos irmãos não atribuíam o valor devido. Então, a maneira do Senhor nos ensinar, às vezes, algo é permitindo a falta. Entendeu? Não é a mesma coisa. É muito bom você estar na sua casa, participar de uma live, um culto online, ali no seu sofá. É bom, mas não substitui a presença, o ambiente, a palavra liberada no meio dos irmãos, orando juntos. Há uma unção especial liberada quando a gente se reúne. Então, eu creio que isso vai mudar. Uma outra coisa que tem mudado é o fato de que, como eu te disse, nós somos uma igreja onde cada crente é um ministro, cada casa uma extensão da igreja. Isso tem sido mais fortalecido ainda. Talvez aí na Europa nem tanto, porque aí não pode nem sair de casa, né? Mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, as células têm sido muito fortalecidas. Isso é uma grande bênção. Uma terceira coisa que eu percebo é justamente o que eu falei para você. Os crentes estão muito mais sensíveis aos sinais dos tempos. Amém. E um crente saudável tem sempre que estar olhando para o céu. Tem sempre que estar aguardando a vinda do Senhor. Tem que estar falando desse assunto escatológico. Isso é sintoma, sinal de gente saudável espiritualmente. Então, essas três coisas eu acho visíveis. Uma quarta coisa, pode parecer que não, mas tem muita gente com medo. Muita gente com medo da morte. E isso acaba sendo uma ocasião para evangelizar, sim. Então, aqui no Brasil tem tido muita conversão. No domingo passado, nesse domingo, eu recebi uma série de mensagens de pessoas que se converteram e que já queriam até ser batizadas. Mas não podem fazer batismo. Né? Impressionante. Eu tenho células que vão voltar e vão voltar já grandes, para multiplicar. Por quê? Porque isso também tem produzido um tempo das pessoas que estão lá fora pensarem na vida depois da morte. Isso é importante. Eu creio que isso também é uma vantagem. Outra coisa, toda igreja, até aquelas menorzinhas, estão na internet. Então, aí na Alemanha talvez você não perceba tanto, mas aqui no Brasil tem muita igreja. Então, aqui em Goiânia são quase 3.000 igrejas. Só aqui em Goiânia, na cidade. Então, todas elas estão na internet. Então, domingo agora nós estamos aqui, é um horário, até que esse horário nem tanto, né? Aqui são 3h50. Mas assim, o que acontece é que todos estão tendo que transmitir o seu culto. Isso é bom, isso não é ruim. Porque eu, por exemplo, meu negócio é pregar ali no microfone, no culto, ministrar a palavra. Eu não sou tão chegado nessas mídias sociais. Mas veja, agora eu tenho que mudar, porque agora não tem mais volta. E como pastores de todo lugar estão transmitindo. É uma pandemia de lives e pregação que você não acredita.
Olha, a internet aqui está congestionada. Domingo é Eita, difícil fazer qualquer coisa. Eu acho eita isso também Deus. uma grande bênção. Uma outra Amém. coisa que eu vejo, você sabe, Deus é tão bom que até em tempos como esse, até a iniquidade é limitada. É Você vê, a verdade. Alemanha é um lugar seguro, né? Mas o Brasil não. Então eu estava compartilhando agora mesmo com o pastor Calixto, dizendo para ele, olha, aqui não tem assaltante agora, porque não tem ninguém na rua. É, como é Né? roubado, você O lembra? ladrão não pode roubar a casa de ninguém porque está todo mundo em casa. É Como é que ele vai verdade. entrar? Não é verdade? E teve um irmão que me falou uma informação muito interessante. Ele disse que nos primeiros 15 dias de quarentena, 200 mil abortos deixaram de acontecer. Oh, 200 mil Jesus. abortos. Então você vê, Aleluia. isso é graça de Deus. Quer dizer, 200 mil bebês que não iam nascer, vão nascer agora. Oh, glória a Entende? Por quê? Deus. Porque eu não sei na Europa, mas aqui no Brasil, os médicos estão proibidos de atender. Aqui os hospitais só funcionam para atender coronavírus. Qualquer outra coisa está difícil aqui. Entendeu? É uma situação inusitada. Mas a gente percebe que em todas as coisas, né, o Senhor, ele. Nós somos mais que vencedores. Não importa o que Aleluia. aconteça. Não Amém. importa como o inimigo vem no final, a igreja do Senhor sai ganhando. Essa é Aleluia. a glória de Deus na nossa vida. Amém. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, É querido. um Estou grande muito privilégio. junto outras vezes também. E eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, né? E o Benjamin que entrou, o pastor Jan, Benedict, pastor. Eu não me lembro o nome de todos, me Eu perdoem. falo, os três, e também temos agora um associado que é o Rafael, que tem tá começando um Rafael, trabalho. O aleluia. Rafael começou, ainda não é pastor, mas ele começou um trabalho ali perto de Leipzig, né? E já tem Aleluia. bem com alemães, né? E estamos Aleluia. avançando a O obra Senhor aqui. possa abençoar vocês aí nesse Amém. tempo Obrigado, e pastor. vocês vão ser surpreendidos pela graça de Deus. E lembra de uma coisa, o Senhor nos deu uma mensagem, sustenta o testemunho do Evangelho da Graça. Amém. E o Amém. Senhor nos deu uma estrutura, nós somos uma igreja em célula, cada crente é um Amém. ministro, um vencedor. Nós temos uma estrutura e temos uma mensagem. Nós temos o Aleluia. odre e nós temos o vinho. Amém? Que o Amém. Senhor fortaleça a igreja na Alemanha nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Abraço, pastor. Deus abençoe, querido. Amém. Tchau. Glória a Deus. Você foi abençoado aí com o pastor Aloysio. Quero dizer que essa live vai estar gravada aí no Instagram da Videira Berlim. Você pode passar para alguém para poder assistir mais tarde. Segue a gente aí, você que está aí. Segue a gente na Videira Berlim, né? Saber notícias aqui da Alemanha e daquilo que o evangelho está sendo pregado e feito por aqui. Amém? Deus abençoe você. Foi um tempo precioso estar junto com você. Não teve como responder a todos, né? O tempo é limitado. Mas lembra, você é muito amado pelo Senhor e eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero terminar fazendo uma oração. Você que está aí, queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Não sai antes de eu orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Senhor, porque a tua igreja tem respondido. A tua igreja, Senhor, tem grandes expectativas. Senhor, da tua volta e do teu manifestar. Pai, eu peço que o teu Espírito agora, Senhor, venha sobre o coração de cada um desses dias, de uma forma sobrenatural. Senhor, que os azeites, que as botijas sejam cheias do azeite do Senhor. Senhor, que haja um despertar da tua igreja, para o manifestar, Senhor, desses dias, do grande avivamento, da grande colheita que o Senhor tem preparado para esses dias. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse tempo. Senhor, eu abençoo cada um que está aí ouvindo. Pai, que haja o teu manifestar, o teu fluir e a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana de vitória, cheia da presença do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês e obrigado por estarem conosco aqui, compartilhando. Amém? Geise, Viviane, né? Rafael, glória a Deus. Os irmãos são muito amados. Marcos, um beijo para vocês. Deus abençoe. Tchau.